queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter. Hoje estamos transmitindo da sede da Comusa, na Coronel Travassos, nas imediações da Prefeitura. Estamos sendo recebidos, como sempre, pelo diretor-geral, Márcio Piders, sempre disposto a nos atender. Já há anos que temos uma convivência muito importante. Eu começo já perguntando para o presidente uma coisa mais pessoal, mais emocional. O senhor consegue uma façanha sem querer e sem ter previsto? Uma façanha de, ao menos nos anos todos que eu conheço de Comusa, o senhor conseguiu o mínimo de água e o máximo de água dentro de um mesmo período de gestão aqui. Eu lembro das fotos, nós estávamos lá, não lembro se estava junto, a gente chegou junto, quando faltava água, te lembra? Estava 1 metro e um pouquinho, e o presidente teve que arregaçar as calças para descer o barranco para colocar a mão para tirar a foto. Bom, e agora nós tivemos então uma enchente, com mais de 8 metros. Então, o senhor foi o gestor, o comandante aqui da Comusa, na menor quantidade de água, e agora então, surpreendentemente para a nossa região, na maior, passando de 8 metros. Como é que é? Qual é que lhe preocupa mais? A falta ou o excesso, se o senhor lembra bem dos detalhes? Dos dois jeitos é ruim para a nossa atividade, né? A gente está colhendo, né, Aurélio, o descuido que a comunidade, a população de modo geral tem com o meio ambiente. A gente só se preocupa com a falta de água, com a escassez quando falta, e só se preocupa, né, quando tem essas cheias, quando elas acontecem também. As pessoas não cuidam também muitas vezes onde descartam lixo, onde descartam o resto de obra. Tudo isso faz parte também de uma rede, né, e essa rede acaba entupindo, largando lixo também na beira dos rios e arroios. Cada peça dessas é importante, né, nesses momentos, principalmente quando acontecem essas tragédias, catástrofes que não dá conta, né, de fazer escoar essa água, né, com a velocidade que precisava. A preocupação nos dois casos é bastante grande, né? É importante frisar que tanto num quanto no outro a gente não deixou faltar água nem um dia na cidade. A gente continuou abastecendo a cidade mesmo no maior período de seca da história, e mesmo numa das maiores enchentes da história a gente continuou abastecendo a cidade sem parar. Então isso é uma dedicação bastante grande dos nossos servidores também, investimento em novas tecnologias. É claro que nós estamos à mercê do tempo. Quando nós dependemos do rio, nós estamos à mercê do tempo. Então, temos que fazer todo o investimento tecnológico. A gente não sabe o dia de amanhã. Até existem prognósticos bem ruins aí de meteorologia para os próximos dias, né? A partir de sexta-feira, semana que vem, e um volume bastante grande de chuva de novo. As nossas equipes estão em alerta, né, o tempo todo, para fazer esse atendimento e tentar continuar mantendo o nosso serviço, continuar mantendo o abastecimento da comunidade Novo Hamburgo. Tu perguntou, Aurélio, sobre o qual dos dois é um pouco melhor. Talvez para as pessoas, né, seja melhor o período de estiagem do que o período de cheia, né, porque elas não têm o prejuízo de ter as suas casas invadidas pela água, como foi, né, nós tivemos aí no bairro Santo Afonso, no bairro Camus, em diversas localidades aí, muitas pessoas que perderam tudo, né, perderam as suas casas, o que não ocorre na estiagem. Na estiagem a gente tem um problema maior de abastecimento mesmo, tem também um problema para a agricultura, daí, né, que principalmente a água para os animais, né, que nós temos aí os açudes secando, piscicultura prejudicada, mas o impacto ainda, principalmente nas cidades, é menor da seca do que no período de cheia. Eu repito para o Rafael Becker, que faz as imagens. Hoje também temos a presença da Reinaldo Tenhoff, que trabalha há muitos anos conosco no programa Aurélio Decker Repórter. O Rafael, o senhor sabe, tem esse programa da agricultura familiar já há muitos anos, né? Plantar para crescer. E ele acabou se especializando e sendo um estudioso da questão do Laninha, El Niño, e são fenômenos que apareceram na nossa vida não faz muito tempo. Então, Rafa, eu te peço, tu que tem poder de síntese, que tu não consegue ensinar o teu pai a ter, mas tu tens, que tu tivesse assim 1 ou 2 minutos para fazer o que tu tens visto e qual é a previsão que tu faz
proximamente agora dos dois fenômenos do El Niño e da Laninha, a falta de água e o excesso de água, por favor. Com a permissão do presidente. Eu não vou aparecer, eu vou ficar só aqui atrás da câmera então, mas está pegando o áudio. Na verdade, eu faço essa pergunta para o senhor presidente, né, aproveitando esse gancho, porque nós ouvimos falar muito nisso, né? Vai isso, vai faltar água, não vai. E nós temos uma situação curiosa agora. Nós viemos de uma falta de água, conforme o senhor disse, e os açudes estavam sem água. O lençol freático estava com pouca água, né? Menos água. As cabeceiras dos rios, os nossos afluentes, estavam com pouca água. Agora, as próximas chuvas, e não é só essa agora, na verdade o programa está indo ao ar na semana seguinte à previsão, tomara que não tenha sido ruim, tá? Mas não é a última, né? Então são várias que o tal do El Niño, então, para encerrar, ele ainda nem começou, né? Ele está ainda só se formando. Então nós temos essa questão e a Comus está à frente disso, já tomando as devidas preventivo, né? Como a gente está falando. Essa matéria também é um alerta com relação a isso, porque se foi ruim essa última que passou lá, e não é para assustar as pessoas, é só para a gente ficar preparado, né? As próximas... Com os açudes cheios, a cabeceira do rio já com água, isso está sendo considerado, né? É evidente pelo planejamento de vocês? Não tenho dúvida. E tanto é que nós já iniciamos conversas com institutos de meteorologia para fazer essa contratação, para a gente não ser surpreendido também e ter que aguardar o rio encher para ver até que nível ele vai. Sim. A gente tem que já saber antes, né? Qual é o nível de chuva que está sendo previsto. Né, qual é o monitoramento que nós temos aí, aonde está chovendo, está chovendo mais no Caraá, está chovendo mais em Rolante, está chovendo mais em Riozinho, então a gente poder ter isso também, né? Porque vem tudo para cá, né? Quando a chuva é a montante ou a jusante no rio, a gente tem que ter essa noção para poder também saber de forma antecipada o que a gente faz. Né? Que nem nós não podemos ficar esperando o rio encher, para daqui a um pouco tem que levar as bombas de captação para esperar baixar para depois poder retomar, né? Como foi da última vez. Muito embora a gente tenha subido, né, todo o material elétrico já tinha sido subido, os transformadores foram mudados também, foram colocados transformadores mais modernos e com alimentação superior, então que a gente consegue com que tenha água até a metade do transformador e ele continue funcionando. Que foi aconteceu na última vez. Exatamente, então tudo isso a gente vem pensando, né, foram criadas muletas de contenção, foram feitas melhorias de cabeamento, né, tudo isso para poder chegar. Nós tínhamos ainda uma segurança até mais ou menos 8,40 metros. Então, nós tínhamos aí uns 37 centímetros. Porque tu trabalha, a tua matéria-prima é o rio. Né? Então, não tem como a gente também... tem um certo nível que a gente tem que chegar para a captação. Então, a gente não tem como fugir disso. Né? Mesmo a gente colocando em funcionamento a nova captação que foi construída já, e já está em processo de compra de equipamentos para a gente poder fazer a finalização desse projeto, ela tem um nível de 9 metros. 9 metros é uma tragédia para qualquer cidade. O rio chegar a 9 metros é um absurdo. Então, tu imagina que hoje a gente consegue garantir o abastecimento até 8,40 metros. E indo para a nova captação até 9 metros. Mas foi assustador, né, o que aconteceu, e a gente espera que não aconteça da mesma forma, também, pelo menos deu um tempo para escoar, né? Mas infelizmente a perspectiva da previsão do tempo não é boa para os próximos, não só para os próximos dias, mas para os próximos 3 anos. Agora com o El Niño de volta, a perspectiva é que no mínimo 3 anos, nós tivemos aí em torno de 10 anos de laninha, em torno de 10 anos de laninha. Então, com esses períodos de estiagem que foram piorando um pouquinho a cada ano. Tanto é que em 2020 nós tivemos a maior estiagem, que o Lelo não atravessou o rio a nada. Estava 1,5 metro de água. Mas agora a perspectiva é que nos próximos 3 anos sejam bastante difíceis. Né? Então, toda a comunidade, todo o poder público, todo mundo tem que estar envolvido nisso para poder fazer esse atendimento. Nesse episódio, presidente Rivas, não quero ser insistente, mas para nós que fizemos jornalismo comunitário, a gente sempre quer que a nossa cidade tenha os melhores vereadores, os melhores secretários, os melhores prefeitos ou prefeitas, os melhores mandatários do país, que a nossa cidade possa ser modelo em tudo, em água, em luz, em telefonia, em comunicação, em mobilidade urbana. A gente faz isso. Às vezes, eu quero vir brigando, fazer incomodação. Mas muitas vezes também é para a gente
porque somos um pouco intransigentes quando a gente acha, tipo o caso agora que está havendo invasões, e a gente sabe que ali na frente isso vai ser uma tragédia, então a gente bate em alguns pontos e tal. Agora, sinceramente, presidente, eu visto assim de fora, eu penso que o senhor poderia, querendo, o senhor sempre muito modesto, encomendar uma peça para a sua agência para marcar esses fatos. Nós tivemos o mínimo e nós tivemos o máximo. Agora nós temos uma equipe que tem mutirão, uma equipe que se dedica e que faz além do que é necessário quando o tempo exige. Então nós tivemos 2 fatos muito marcantes e nós, do Aurélio Tech Repórter, tivemos o privilégio de acompanhar de perto uma escassez preocupante. Novo Hamburgo estava na iminência de ter o racionamento e não teve. E agora uma enchente que pegou todo mundo de surpresa mesmo. E agora parece que o mundo vai inundar. E mesmo assim nós não tivemos um problema de abastecimento. O senhor acha que isso é uma decorrência, vamos dizer, normal do dia a dia, ou exigiu da Comusa, vamos dizer, um esforço hercúleo, uma exceção, uma reunião, vamos lá, nós precisamos, a coisa está difícil, que o senhor definisse um pouquinho mais esses momentos? Em 2013, quando deu aquela enchente que deu, enrolante, foi uma tragédia, e acabou também enchendo tudo a cidade de água, e a nossa região aqui sofreu muito, ali já teve um aprendizado bastante grande das equipes aqui, e já começou um trabalho de verificar as necessidades de melhoria. E a gente, nos últimos 5 anos, também fez bastante investimento nesse sentido, já tomando como base os estudos que foram feitos ano a ano, né? Mas olha, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado. E a mim também foi uma surpresa a equipe estar mais tranquila, né? Eu estava muito preocupado naquele final de semana com a chuva, que o rio vinha aumentando, e eu senti uma tranquilidade da equipe com relação a isso. Eles diziam, não, calma que está tudo sob controle. Né? Muito embora veio enchendo, e eles diziam, não, calma que a gente ainda tem sob controle. Então, mas até pela experiência que eles têm e pelos cuidados que foram tomados ao longo do tempo, né? Não foi uma coisa que surgiu do nada, né? Isso é um trabalho que é contínuo, é um trabalho de manutenção contínua, um trabalho de investimento contínuo e também uma experiência da nossa equipe, que é uma equipe bastante experiente que trabalha aí 365 dias por ano, né? 24 horas por dia. Então, tem sempre gente aqui, tem sempre gente no nosso laboratório, tem sempre gente na nossa captação, tem sempre gente na manutenção, né, cuidando dessas coisas, e possibilitou inclusive o investimento aquela vez da seca para a gente continuar captando, né? Nós estávamos com 1,70 m do rio e continuávamos captando, né? E captando água. Então fizemos praticamente um ralo, né, no leito do rio para conseguir captar água. Então é investimento, é conhecimento e dedicação dos servidores, né? E sem eles não é possível fazer esse trabalho, né? Então a gente sabe da importância que eles têm também, porque é importante a água para tudo, né? Para a vida das pessoas, né? Para a limpeza das casas após uma tragédia, para manter as pessoas podendo tomar água, podendo tomar banho, podendo lavar o pátio, podendo cuidar, né, da sua vida, dos animais, de tudo. Então a gente sabe dessa importância e tem esse compromisso. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar o Anistar, o Rafael também. Sim. Estávamos juntos acompanhando naquela reportagem que fizemos. Para mim foi surpreendente que a Comusa tem, e já tinha na época instituído, criado um trabalho que a mim surpreendeu. Mergulhadores, uma equipe treinada e permanente de mergulhadores. Mergulhador é aquele que eu falo, não é esses ricaços agora que desapareceram, aparentemente lá afundados, se meteram no fundão. Mergulhador que tem que mergulhar para tirar detritos, às vezes. Trabalharam muito agora nessa cheia, porque desceu muita sujeira rio abaixo. Veio de novo aos montes. Então, esse pessoal de mergulhadores são mergulhadores que usam aqueles escafandros e a função deles é mergulhar no Rio dos Sinos e retirar manualmente o lixo, porque quando fica um tempo sem chover e vem uma chuvarada, é um momento ruim, né, presidente? Porque
porque aí nas curvas, né, esse lixo que acaba se depositando, o senhor referiu, as pessoas vão largando, um saquinho aqui, um plástico ali, tal. Então eles têm que mergulhar, eles andam lá no fundo, eu queria mergulhar junto, deixaram, o velho não pode, tá? Fiquei doido da vida, porque eu queria botar aquele equipamento para mergulhar, não deixaram. Vamos lá. Essa equipe, isso exigiu um investimento, se eu não estou esquecido, de 70 a 80 mil reais por mês, porque era imperioso que tivesse aquilo. Sou pena da cidade daqui a pouco ficar sem água, porque as coisas entopem e aí não tem como captar e não tem como transmitir. Então a Comusa está atenta a isso, quer dizer, essa equipe de mergulho, ela não é uma sofisticação, ela é uma necessidade. O que falta para a Comusa para que o senhor tenha sono mais tranquilo quando começa a trovejar ou quando começa a ficar muito estirado? Com relação a isso, não há uma preocupação, porque a gente sabe do comprometimento, né? E também sabe de que nós temos essa estrutura necessária para poder fazer o trabalho que é necessário ser feito. Nós até mudamos esse contrato com os mergulhadores, quando nós entramos aqui, e acabamos fazendo um contrato com eles por demanda, né? E todo chamado, né? Então a gente remunera eles por chamado, né? Agora, nesse período de cheia, a gente acaba chamando mais porque a necessidade obriga, né? E desce muito galho, desce muita coisa. Lixo mesmo também desce no Rio do Sino, já podemos acompanhar o trabalho deles lá e verificar, porque existem crivos, né? Que são gradios, né, que fazem o bloqueio desse material quando a bomba começa a fazer a sucção. E pode estourar a bomba. Pode estourar a bomba, então não pode entrar lixo ali de maneira nenhuma. Então, em havendo lixo também na frente desse gradil, ele diminui a potência de sucção, né, dessa água. Então, por isso que é importante manter isso sempre limpo, né, e a necessidade dos mergulhadores é bastante grande. Mas a gente também aproveita, né, e sabe que esse programa ainda vai ao ar depois de alguma parte das chuvas, mas mesmo assim, para as pessoas tomarem cuidado, né? Porque a perspectiva do tempo ela é bastante difícil, bastante severa nos próximos meses aí deste ano. Estamos preparados. Estamos preparados. Então, o Rafael já me faz sinal que está encerrando. Eu quero agradecer o Ana, a tua presença, Rafael, obrigado pelas imagens. Presidente, o senhor, como sempre, muito gentil, respondendo e nos permita um elogio, que não tem nada de mercantilismo nisso, mas o senhor consegue a façanha de ser o presidente do mínimo de água no rio, sem faltar água nas torneiras, o máximo de água no rio, sem faltar água nas torneiras. Isso nos envaidece naquele espírito de que a gente quer que a nossa cidade procure ser o melhor em tudo. Obrigado. Muito obrigado. Felicidades. Cumprimentos a toda a equipe. Contem sempre conosco. Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petri, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos que chega na Comusa é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em 5 etapas. Primeira etapa: coagulação e floculação. Nessa etapa são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa: decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa: filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores.
sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comusa utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comusa abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comusa faz parte da sua vida. Say there's always magic in